os pais, entregando, e ele ainda está distribuindo material para a investidura que a Suzana já mencionou já está. Então, você não pode perder. Oremos em favor dessa direção. Que Deus abençoe a todos vocês, Cíntia, conselheiros e Daniel. Cíntia, dá aí o meu abraço forte, o Daniel, sinta-se abraçado por toda a nossa igreja. É muito, muito emocionante, muito gratificante. Parabéns, bravadores, conselheiros. Ok? Desculpa tomar um tempinho aí, mas realmente isso faz parte aqui da nossa igreja. Eu não poderia deixar de mencionar. Tá bem? E vamos, então, seguindo em frente. Eu agradeço a todos vocês que estão conosco nesta manhã, nesse culto de sábado, participaram da Escola Sabatina, estão conosco aqui. Temos algumas visitas de fora. Temos aí o irmão Abanildo, de Portugal, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, irmão, e tantos outros irmãos aqui. Eu não consigo ver, que eu estou só com o meu celular, mas vocês são muito bem-vindos à nossa igreja de língua portuguesa aqui de Peterborough, Inglaterra. E, sem mais demora, então, eu convido a todos vocês para juntos cantarmos o hino de número 109.
Antes da leitura do texto bíblico, eu queria anunciar aqui uma nota de falecimento. O irmão da Elisa Putinelli veio a falecer. Eu não tenho maiores informações ainda, mas se alguém tiver, uma Catarina, alguém podia, gentileza, depois colocar no chat aí para nós os maiores detalhes. Em meio a notícias boas, sempre vem notícias que nos entristecem, que nos abatem, mas continuemos firmes, irmãos. Também eu gostaria, nesse momento, vamos orar em favor de duas famílias em especial, e a família do irmão Júlio Mano, que estão a enfrentar aí a Covid-19, e também a família da irmã Jane, o Cláudio ali, todos também estão enfrentando essa enfermidade da Covid, irmãos aqui da nossa igreja. Então, eu quero ler agora 1 Coríntios, que está registrado no capítulo 10, versos 13 e também o verso 21. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu convido a todos aqueles irmãos que puderem ajoelhar, aqueles que não puderem, permaneçam assim, e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, neste momento, nesse dia de sábado, porque até aqui nos tem guiado o Senhor. Querido Deus, te agradecemos pela dedicação dos nossos desbravadores, dos nossos aventureiros. Senhor, te agradecemos pela participação dos pais na orientação, em especial dos nossos aventureiros, que são pequeninos, e os quais os pais estão orientando, Senhor. Pedimos que o teu Santo Espírito permaneça com eles. Também, ó Deus, nesse momento, queremos orar em favor da família Hurtado, da Elisa, que o teu Santo Espírito possa confortar a cada coração ali presente, Senhor. Que as tuas mãos poderosas possam ser mãos protetoras e guiadoras, mãos confortantes, que possam estar ali junto a essa família nesse momento de dor, Senhor. Também colocamos em tuas mãos nesta manhã, Senhor, a família Mano, família que tem sido uma bênção aqui na sua igreja, onde quer que vão, tem sido uma bênção, Senhor. Estão enfrentando a enfermidade da Covid, que o Senhor possa, em breve, restabelecer a saúde de cada um deles, Senhor. E também oramos, intercedemos em favor da família da Jane, o Cláudio, seus filhos, todos ali também contraíram essa enfermidade, Senhor, que tem assolado o mundo e que tem trazido tristeza a todos, Senhor. Mas te pedimos, Senhor, o conforto, a cura, mediante a tua santa vontade. E também, ó Pai, te rogamos agora em favor do Jean, que logo mais estará trazendo a tua palavra para nós. Que ele possa falar inspirado pelo poder do teu Santo Espírito e que possamos viver aquilo que aprendemos aqui. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, segura-nos firmes, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje temos o Momento da Família. Esse ano, a partir de fevereiro, mudou, então, os momentos. Então, teremos o Momento da Família, o primeiro e terceiro sábado, e segundo e quarto sábado teremos ali os momentos missionários. Então, passo a palavra ao irmão Diamantino. Irmão Diamantino, bem-vindo nesta manhã. Muito obrigado, irmão Jarbas. Que a paz e o amor de Deus seja com todos nós. Esse ano nós alteramos a programação, portanto, a família, como disse o irmão Jarbas, será, portanto, um momento de família e o evangelismo, ou evangelismo na família, que é a mesma coisa. Doravante, não serei eu apenas a apresentar, mas todas as famílias que quiserem apresentar. Em princípio, nós vamos começar
apresentando a família dos líderes. Portanto, para termos uma noção mais ou menos de como será toda a programação. Bem, para hoje, o primeiro dia, primeiramente, gostaria mais uma vez de reforçar as nossas condolências às famílias enlutadas, né? E também o nosso grande abraço de força e para todos os irmãos que se encontram doentes, os irmãos da família Manos e os irmãos da família Vieira, né? Viana, perdão, irmã Jane Viana, que possam sentir realmente esse calor, essa paz de Deus, essa paz que dá a cura tanto física e, sobretudo, espiritual, né? Dito isso, vamos entrar à preparação da mensagem que eu tenho para este primeiro dia. Gostaria que nós focássemos no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Timóteo, que nos diz: ora, se alguém tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E pior é pior que o descrente. Ou seja, se nós não tivermos cuidados com os nossos familiares, com a nossa família, com as pessoas da nossa casa, né, seríamos pior que um descrente, né? Portanto, pior que um descrente que não tem, portanto, fé nenhuma. Portanto, em Marcos, capítulo 15, 16, 15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quem for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas antes do ir, é preciso estarmos preparados. E essa preparação deve começar no berço, na família. Portanto, toda a família deve estar preparada para que os membros também estejam preparados. Ou seja, a família preparada vão constituir membros preparados. E membros preparados formarão verdadeiros missionários. Recordemos que o nosso lar deve ser sempre o início da nossa proclamação de fé. No Provérbios 22, no versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Portanto, que nós possamos fortalecer a nossa família, levando essa mensagem, a mensagem da salvação, para que, estando preparado a família, fortifica, portanto, os nossos membros, e os membros daí sairão os verdadeiros missionários para levarmos a mensagem de Deus o mais rápido possível, porque o tempo já se foi. Portanto, que possamos sentir essa vontade, esse desejo, estamos cientes que a família preparada é meio caminho andado para o reino celestial. Oremos então. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Obrigado porque sabemos que o Senhor está no controle. Obrigado por nós acreditarmos em Ti, Senhor, como nosso Criador, como nosso mantenedor, como nosso Salvador. Dá-nos, Senhor, a Tua paz. Nos batiza diariamente com Teu Santo Espírito, para que possamos tomar decisões certas em cada momento, preparando assim para o reino celestial. Incute em nós o verdadeiro sentido do evangelismo, começando evangelizando
as nossas próprias crianças, ou seja, os alimentos do nosso lar, para que todos possamos ser fortes e levar a mensagem onde quer, onde estejamos. Seja com cada uma das famílias, e fundamentalmente a família Mano e a família Viana, que se encontra de doentes, né? E dá-lhes, Senhor, melhoras para que possam também sentir esse calor teu, para que possam fortificar na fé. Que essa doença sirva para fazer aumentar a fé, fazer estarem mais perto de Deus, né? Estar sempre em comunhão com Deus e nada mais, Senhor. Esteja também com a família enlutada da irmã Elisa, que possam realmente ter a esperança de um dia reencontrar com tanto ente querido, Senhor. Dá-nos a tua paz e que possamos assistir o culto com tranquilidade, através das palavras do nosso Criador, que serão ditas pelo nosso irmão Jean. Que a paz e o amor de Deus seja com cada um dos elementos e assim possamos receber o Espírito através dessa mensagem. Em nome de Jesus suplico. Amém. Obrigado, Mão Diamantino. Vamos então, sem mais demora, teremos agora o nosso momento infantil. Eu vou pedir já ao pessoal da mídia, quem sabe poderiam dividir aí, solta o louvor e outro, na sequência, solta o Provai Verde, para evitar que eu precise estar chamando aqui, tá bem? Já coloca tudo na sequência. Obrigado, assim ganhamos um pouquinho de tempo. Que Deus abençoe a todos. Até já. Olá crianças, bom sábado a todos, espero que estejam a ter um ótimo dia de sábado e hoje eu vou-vos contar uma história muito bonita da Bíblia. Esta história fala sobre uma menina chamada Hadassah. A Hadassah foi criada pelo seu tio Mordecai com muito amor e carinho. Eles moravam na Pérsia e lá o rei se chamava Assuero. Ele estava à procura de uma nova esposa para se tornar rainha. Então ele ordenou com que procurassem todas as moças bonitas do reino. E a Hadassah era uma moça muito bonita. Então ela foi escolhida entre estas jovens. Elas foram levadas para o palácio e lá receberam um tratamento de beleza com máscaras medicinais, com perfumes, outras especiarias e muitas outras coisas. Durante um ano, passado este tempo, o rei organizou um concurso de beleza enorme, porque a vencedora iria se tornar rainha. E quem é que vocês acham que venceu este concurso? Quem é que nós conhecemos que é muito bonita? Exatamente, Hadassah. E o nome dela, como nós conhecemos, é Esther. Passado um tempo depois de Esther ter ganhado este concurso e tornar-se rainha, Mordecai, o seu tio, foi ter com ela para lhe dizer algo muito importante, que o príncipe do reino, que se chamava Amã, fez um decreto onde dizia que os judeus todos iriam ser mortos. E o rei assinou sem pensar, porque Esther também é judia. Então, o que é que ele iria fazer? Assim, um bocado, o que é que nós fazemos quando temos problemas assim deste tamanho tão grandes? Exatamente, oração e jejum. E foi exatamente o que a rainha Esther fez. Ela pediu com que todos os judeus fizessem o mesmo e os seus empregados do palácio também. Passaram-se 3 dias e chegou o dia marcado. Depois de muita oração e jejum, chegou o dia. Ela preparou as suas roupas, vestiu-se a roupa mais bonita que ela tinha para ir ter com o rei. Mas havia outro problema. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ele chamar primeiro. Mas a Esther tinha de falar com ele, não é? Então o que é que ela fez? Ela podia estar assustada porque se entrar na presença do rei sem ele chamar e ele não apontar o seu cetro, podia ser morta na certa. Então, o que é que ela fez?
ela orou mais uma vez. Pediu a Deus para estar com ela e com que isto corresse bem, não é? Então, o que é que aconteceu? Ela entrou na presença do rei, respirou em fundo e ele apontou o seu cetro a ela. Exatamente, ele deixou com que ela falasse. Então, ela pediu com que preparassem um banquete, com que o rei fosse para a sua casa, para a casa de Esther, e ela ia preparar um banquete. Os convidados ia ser ela, o rei e o príncipe Amã, que tinha feito o decreto. O rei estava curioso, não é? Ele aceitou e chegou o dia do banquete. Amã, o príncipe, estava muito contente porque ele era o único convidado para este banquete. Mas Esther não disse nada. E então o rei e Amã ficaram muito curiosos qual era o motivo deste banquete. Ela disse que queria marcar outro dia. E no outro dia chegou, eles fizeram mais outro banquete. E Esther falou sobre o decreto que Amã tinha feito. O rei ficou muito zangado e castigou Amã, porque Esther era judia e ia ser morta. Esther ficou muito contente que o decreto tinha sido desfeito e os judeus não iam ser mais mortos. Viram, crianças, qual é o benefício de nós sempre fazermos oração e jejum quando temos um problema assim à nossa frente? É exatamente este exemplo que devemos ter para nós. Sempre fazer oração e pedir a Deus para estar connosco quando temos problemas. E até mesmo quando não temos problemas, temos que pedir a Deus para estar connosco todos os dias. Quando acordamos, quando vamos dormir, quando saímos para a rua, quando vamos para a escola. Todos os dias, a toda hora. Porque Deus é o nosso amigo e Ele quer o melhor para nós. E com este pensamento, vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por seres o nosso melhor amigo, por estar sempre do nosso lado. Muito obrigado pelo teu caminho que nos dás e por sempre colocares a melhor opção à nossa frente quando nós fazemos oração e estamos contigo. Muito obrigado pelo dia de hoje e para que o resto do programa de sábado corra tudo bem. Em nome do Filho amado, amém. E não se esqueçam de manter sempre esta mensagem na vossa cabeça. Quando tiverem problemas, já sabem. Tchau! Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, eu peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir.
Espírito do teu amor, dize como devo caminhar, vem pois guiar e habita em mim. O meu viver dou-te ao Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim, habita em mim, habita em mim. Provai e vede. História de hoje: vida com propósito. Meu nome é Ana Cláudia Melo. Nasci na cidade de Castelo do Piauí e aos 9 anos de idade, através da minha irmã mais velha, eu aprendi sobre o amor de Deus e sobre o sábado. Minha irmã era adventista e me levava com ela para a igreja. Mesmo sendo uma pequena criança, eu não cheguei a me envolver muito com a religião. Não me batizei e logo me desinteressei em acompanhá-la à igreja. Um dia, assistindo a um jornal, vi um rapaz que havia sido agredido na rua e percebi o quanto sofria. Além da dor física que ele deveria estar sentindo, eu imaginei a dor psicológica que ele sentiria depois daquilo. Eu fiquei pensando o quanto eu poderia ajudar a ele se eu fosse uma psicóloga. Nasceu aí o desejo de estudar psicologia. No entanto, a graduação não era uma possibilidade para mim, pois venho de uma família muito pobre, sem muitos recursos financeiros. Mesmo diante dessa dura realidade, eu avançava na minha decisão de estudar. Apesar de estar fora da igreja, eu tive um encontro com Deus. Falei sobre o meu sonho e fiz um pacto com Ele. Eu deveria entregar a Ele tudo, incluindo o que mais me prejudicava e o que me afastava dos seus caminhos. Eu entreguei os meus propósitos em suas mãos, parei de beber, mudei de companhias e tomei um novo rumo em minha vida. Passei no vestibular e ainda fui contemplada como um presente de Deus. Mãe, quer saber de uma coisa? Eu não vou precisar pagar mais nada na universidade. Pagar o quê, minha filha? Você quer fazer faculdade sem ter condição nenhuma? Você já parou para pensar que nós não temos condição de você se formar? Filho de pobre não se forma, na nossa família não tem nenhum formado. Acabei de ganhar uma bolsa de estudos do ProUni. Por que você não caça uma coisa mais básica para você fazer? Misericórdia. Contando com a ajuda de um parente e da minha mãe, que dividiu a sua pequena aposentadoria ao meio, eu me mudei para Teresina, aluguei uma pequena casa e iniciei a minha vida acadêmica. Um dia, passeando pelas ruas do bairro, percebi que havia uma igreja adventista perto da minha casa. Parei em frente à igreja e o meu coração bateu mais forte. Senti muita vontade de voltar, pois estava recebendo muitas bênçãos de Deus. Não foi por acaso que eu fui morar pertinho da igreja. Era Deus me chamando para uma nova vida. Fui muito bem recebida pelos irmãos da igreja e voltei a estudar a Bíblia regularmente.
Pouco tempo depois, eu estava sendo batizada para a surpresa da minha mãe, que não concordou com a minha decisão. Eu a incentivei a tomar novas decisões em sua vida e lhe dei de presente uma Bíblia para que ela pudesse ver ali o Deus que eu encontrei. Pouco tempo depois, minha mãe entrega o seu coração a Jesus e se batiza. Hoje, depois de graduada em psicologia, trabalho em uma clínica e tenho projetos sociais para atender pessoas carentes em suas necessidades. Me tornei psicóloga pela graça e misericórdia do Senhor. Deus foi muito mais amoroso e gentil do que eu realmente mereço. E embora esteja ansiosa para saber aonde Ele vai me levar, tenho certeza que Ele estará comigo. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Que bênção, não é? Os jovens dedicando seu talento a Deus é realmente muito gratificante. Obrigado, Elisa, pela história infantil, muito linda, muito inspiradora. Obrigado, Clene. Clene, que esse louvor seu foi uma oração e que o Senhor possa habitar em nós a cada dia, em todos os momentos difíceis de nossa vida. Nesse momento, então, eu gostaria de chamar aí o Jean. O Jean é o orador desta manhã. O Jean. Olá, Jean, tudo bem? Feliz sábado, Jean. Feliz sábado. O Jean, ele é membro da nossa igreja aqui, ele foi ancião na igreja de Central London durante um bom tempo, está morando em Stamford, não é isso? Isso mesmo. Ele, a família, ele bondosamente aceitou o convite, trazer a mensagem para nós nessa manhã. Nós já oramos, Jean, já lemos o texto bíblico e agora você vai trazer para nós o sermão Princípios para uma Vida Plena. Que o Espírito Santo possa usá-lo mais uma vez nesta manhã. E, já antecipando, não se preocupe com o horário, porque estamos atrasados, fique tranquilo. Hoje a programação estendeu-se um pouquinho aí, mas ao tempo do Senhor você tem o tempo para explanar a mensagem. Bem, que Deus continue abençoando. Amém, irmão Jarbas, muito obrigado. Quero desde já dar as boas-vindas aí aos nossos irmãos queridos, né? Infelizmente não podemos estar presencialmente para dar aquele abraço caloroso, mas é sempre muito bom poder fazer parte dessa família tão bonita, né? A família de Peterborough, tão linda, tão unida como vocês são, né? E hoje eu estou aqui, como temos aí, né? Tivemos aí a ótima notícia, né? Dos nossos aventureiros que estiveram aí participando desse concurso, né? Bíblico ali. Então eu estou aqui homenageando eles com um bottom aqui, um brochinho aqui dos aventureiros, né? Talvez vocês não consigam visualizar bem, mas é aquela símbolo antigo dos aventureiros, né? Porque é o que eu tinha, mas estamos aí homenageando a você, aventureiro, a você, aventureira, tá bom? Mais uma vez, parabéns para vocês. Meus irmãos, é muito importante, nessa época em que nós estamos vivendo, nós analisarmos, né, aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra, a Bíblia Sagrada e também o Espírito da Profecia. E hoje, então, como o irmão Jarbas mencionou, nós vamos falar sobre os princípios para uma vida plena, né? Então, nós vemos que existem 3 princípios que Deus estabeleceu desde o começo do mundo, desde a fundação do mundo. Deus estabeleceu 3 princípios para que pudesse preservar, prolongar a vida humana na face da Terra. Um desses princípios nós conhecemos como 8 princípios da saúde, ou 8 remédios naturais. Significa que Deus havia dado esses princípios para a humanidade desde a criação, para então poder preservar a saúde. Além desses 8 princípios da saúde, nós também temos, ou seja, Deus nos deu mais 2 fatores para que pudesse preservar e prolongar a nossa vida.
Em primeiro lugar, Deus criou um meio ambiente perfeito. Deus criou um meio ambiente onde tudo estava em harmonia. E Deus colocou, então, um homem em um jardim onde tudo fluía de forma perfeitamente, sem poluição. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, nós vamos ler o capítulo 1 e o verso 31. É o último versinho do capítulo 1 de Gênesis, tá certo? Vamos ler a primeira parte apenas desse verso. E diz assim: antes de lermos, eu gostaria de convidar você para mais uma vez orarmos, porque para nós estudarmos a palavra de Deus, devemos orar. Vamos orar? Ó Pai amado que estás nos céus, mais uma vez invocamos o teu santo nome. Nós que somos falhos pecadores, nós que diante de ti, da tua grandeza, não somos nada, ou talvez como um grãozinho de areia. Mas tu, Senhor, com a tua grandeza, com o teu poder e a tua grande misericórdia e graça, por ter nos criado, nós, por isso, te louvamos e te honramos e te engrandecemos. Abençoe, ó Pai, abra nossa mente, para que possamos, Senhor, compreender as tuas verdades. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos e agradecemos por ouvir esta oração. Amém. Então, queridos, vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 31. Diz assim: viu Deus tudo o que tinha feito. O livro aqui, o capítulo, ele está relatando a criação do mundo. E quando Deus olha tudo o que havia feito, Deus olha para aquela criação, para aquelas maravilhas, e Deus disse assim: e que era muito bom. Ou seja, tudo que Deus havia criado era tudo perfeito, era tudo muito bom. O planeta estava perfeitamente criado. O ecossistema, ele era perfeito, ele era puro, era equilibrado. O ar era um ar fresco e puro. A água era uma água limpa e refrescante. Os animais viviam todos em harmonia. A terra, ela era fértil. A terra não existia as ervas daninhas, não tinha os espinhos, não tinha o processo da descomposição, e por isso não existia bactérias, não existia vírus e não existia morte. Todas as coisas eram muito bom, eram perfeitas. Então, o meio ambiente perfeito que Deus criou, foi um dos fatores pelos quais Deus criou, Deus estabeleceu para preservar e prolongar a saúde dos seres humanos. O segundo fator é que Deus havia estabelecido 8 leis da saúde. No primeiro dia, Deus criou a luz. E, na realidade, a luz ela foi criada no primeiro e no quarto dia. A luz solar é um dos 8 remédios naturais que Deus criou desde a criação do mundo. Deus também, ele fez o ar puro. Ele criou a atmosfera. Ele separou as águas e entre esse espaço ele criou a atmosfera, onde nós temos o ar puro para respirar. Também Deus colocou as águas debaixo da terra, e são as fontes das águas nas quais todos nós podemos tomar. No terceiro dia, Deus cria agora as plantas, Deus cria as árvores frutíferas, Deus fez uma dieta perfeita para o ser humano. E, além disso, ele criou um outro princípio que nós podemos chamar de princípio da abstinência. O que significa o princípio da abstinência? Significa que Deus coloca no jardim do Éden uma árvore conhecida como a ciência do bem e do mal, aonde os seres humanos, Adão e Eva, deveriam abster-se de comer dos frutos daquela árvore, e eles fazendo assim, eles não participariam daquilo que traria a morte. Um outro princípio que Deus criou foi o ciclo dia e noite, aonde as pessoas poderiam repousar, poderiam descansar no período da noite. Deus também criou a lei do exercício físico. E como que Deus deu o exercício físico para os seres humanos? Deus disse que os seres humanos deveriam cultivar a terra, lavrar a terra. Esse foi o exercício físico original que Deus nos deu. Além do exercício físico, e por último,
nós temos a confiança em Deus. Os seres humanos, eles, de alguma forma, eles demonstravam essa confiança no seu Criador. E a única forma para eles demonstrarem a confiança no seu Criador era guardando o dia de sábado, em honra ao seu Deus, reconhecendo que Deus é o verdadeiro Deus e o único Deus em toda a face da terra e em todos os céus. Sendo assim, Deus, então, ele institui 8 leis da boa saúde, ou 8 remédios naturais na criação para preservar e prolongar a vida dos seres humanos. A grande educadora da saúde, Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, escreveu: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Veja, irmãos, que interessante, como que ela pega isso do relato bíblico, do relato da criação, e ela apresenta como sendo os verdadeiros remédios para uma boa saúde, para uma saúde perfeita. Mas havia um terceiro fator. Nós falamos de um meio ambiente perfeito. Nós falamos de 8 remédios naturais. E agora havia um terceiro fator. E qual era esse terceiro fator que Deus criou desde o começo do mundo para prolongar a vida humana? É que Deus coloca no meio do jardim do Éden uma árvore, não é essa que eu havia falado, a ciência do bem e do mal, mas agora é uma árvore do bem somente, que era a árvore chamada árvore da vida, aonde os seres humanos deveriam de mês em mês vir comer do seu fruto, e ao comer da árvore da vida, recarregava as suas energias vitais, e assim poderiam prolongar a vida e ter uma vida eterna. 3 fatores, então, que nós entendemos para preservar e prolongar a vida neste mundo. Vamos repetir? Eu estou repetindo para que fique bem gravado na sua mente, porque a repetição é um método de ensino. Então, primeiro, um meio ambiente perfeito, um corpo perfeito. Segundo, 8 leis de saúde. E terceiro, uma árvore da vida para reabastecer as energias e as forças vitais. Mas, infelizmente, logo veio a tragédia do pecado. E como consequência da tragédia do pecado, a terra se tornou mais difícil de ser cultivada. Deus disse lá em Gênesis 3,19 que do suor da sua fronte você vai tirar o seu pão. Ou seja, a terra se tornou difícil agora, ela não era mais tão fértil como ela foi quando ela foi criada. Agora, os animais começam a matar uns aos outros para se alimentar. E com isso começa o processo da descomposição. E aí, com a morte, trouxe doenças, bactérias e vírus. É interessante que após o pecado até o dilúvio, não foram tão grandes as mudanças climáticas e as consequências do pecado. Mas após o dilúvio, foi tudo muito rápido e muito drástico. Foi terrível após o dilúvio. Além do problema com o meio ambiente, os seres humanos agora eles começam a violar as leis de saúde de Deus. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, diz que os habitantes da terra eles estavam tão maus, estavam tão corruptos, que os pensamentos e as intenções do coração eram somente más e continuamente má. Quando Deus olha a humanidade, ele precisa fazer uma purificação no planeta Terra. E é por isso que vem o dilúvio. Se as pessoas estavam quebrando as leis morais de Deus, é óbvio que elas estavam quebrando também as leis de saúde, as 8 leis de saúde que Deus havia estabelecido desde a criação. Assim a terra ficou cheia do pecado e o resultado, cada vez mais, veio trazendo a morte. O meio ambiente poluído, quebrando as 8 leis de saúde, agora não tinha mais acesso à árvore da vida, porque Deus havia expulsado os seres humanos do jardim do Éden, colocou 2 querubins nos portais do jardim para que não tivessem acesso à árvore da vida,
não podiam recarregar as energias vitais e assim os seres humanos morriam. Sabe qual era a longevidade, ou seja, o tempo de idade que as pessoas viveram antes do dilúvio? Eu vou ler aqui para vocês. Adão, o primeiro homem criado, 930 anos. Sete, o seu filho, 912 anos. Veja que esses homens eles viviam quase 1000 anos de tanta energia vital que eles tinham, e mesmo sem acesso à árvore da vida. Avançando um pouquinho, Noé, que viveu antes e pós-dilúvio, ele viveu 950 anos. Veja quanta energia vital que essas pessoas adquiriram dos seus pais, porque um dia o primeiro pai, Adão, comeu do fruto da árvore da vida e recarregou as suas energias vitais. Agora, após o dilúvio, o que aconteceu? O filho de Noé, Sem, ele viveu 600 anos. Agora veja, Noé 950, Sem vive 600, 350 anos já a menos que seu pai. E ele também viveu antes do dilúvio. Só que o filho dele, que nasceu após o dilúvio, viveu, que era o Arfaxade, 438 anos. Depois temos Selá, 433, Éber, 464, Peleque, 239, Reu, 239 também, Seruque, 230, Naor, 140, Terá, que foi o pai de Abraão, viveu 205 anos, e Abraão, 175 anos. Irmãos, uma redução muito grande, desde dos povos antediluvianos e após o dilúvio. E por que reduziu tanto? Por que diminuiu tanto as idades na Terra? Porque tem a ver com os 3 fatores que nós estamos estudando. Quando vem o pecado, o meio ambiente ele começa a se poluir. E quando vem o dilúvio, o que acontece? O impacto foi muito maior. As mudanças climáticas foram tremendas. Quando veio o dilúvio, começa agora a surgir as áreas desérticas, onde não há vida. Agora formam-se os imensos oceanos de água salgada. Agora surgem as zonas polares. Os raios cósmicos que penetravam, começam a penetrar agora com mais facilidade a atmosfera, porque a capa que Deus havia colocado sobre a Terra, ela se rompeu e desceu e inundou todo o planeta. Em Gênesis capítulo 7, diz que as janelas dos céus se abriram e desceram as águas que estavam ali protegendo o planeta. Assim, com esse impacto ambiental, com tanta morte que houve por causa do dilúvio, de animais, vegetais, seres humanos, o processo da descomposição foi muito maior e surgiram muito mais bactérias, vírus e enfermidades. Além disso, os seres humanos estavam quebrando as leis de saúde que Deus havia estabelecido. Eles continuaram quebrando as leis de Deus. Eles não pararam após o dilúvio. E também eles não tinham mais acesso à árvore da vida para recarregar as suas energias. É interessante, irmãos, que aqueles que construíram a Torre de Babel, que a Bíblia fala que eles construíram aquela torre em desobediência às leis de Jeová, o que aconteceram? Eles eram terríveis e eles queriam desmoralizar o mundo todo com as suas ideias. Eles agora criam uma nova ordem mundial, aonde eles querem estabelecer leis e fazer do jeito deles e dominar todo mundo, e começam a quebrar as leis morais de Deus, começam a quebrar as leis de saúde de Deus, e isso em apenas 100 anos após o dilúvio. E agora Deus faz o quê? Deus precisa intervir, Deus precisa confundir as suas línguas, porque se Deus não confundisse as suas línguas, a Terra, o planeta, teria sido totalmente desmoralizado. Por quê? Porque as pessoas estavam violando as leis morais de Deus e, com consequência, as leis de saúde que Deus havia estabelecido. Além do mais, não tinha acesso à árvore da vida e agora a longevidade
ela começa a diminuir cada vez mais. Acompanha comigo em Salmos, capítulo 90. Vamos ver o que a Bíblia diz, qual era a idade na época de Davi. Salmos, capítulo 90, verso 10. Salmos 90, verso 10. Diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. A expressão nós voamos significa que nós morremos. Ou seja, na época de Davi, a média de vida era de 70 a 80 anos, mas os que chegavam a 80 já estavam cansados de viver. E o futuro deles era o quê? Não era viver mais, era a morte. Aí você pode perguntar, mas por que os seres humanos, então, não continuou diminuindo as idades de vida, o tempo de vida, desde Davi até aqui? Porque, em primeiro lugar, a ciência ela tem eliminado muito dos riscos que causavam doenças e mortes na antiguidade. Hoje existe a esterilização, existe também mais ênfase na higiene pessoal. Outra coisa é que eles controlam as bactérias, controlam os vírus, existem antibióticos, existem injeções que reduziram e eliminaram muitas das doenças que eram conhecidas no passado. A ciência ela avançou nesse estudo e, em consequência, começou, então, a minimizar a mortandade no mundo, né, de forma precoce. Além do mais, começou também uma ênfase maior em relação aos 8 remédios naturais de Deus, através dos meios de comunicação, através da internet, através de publicações, né? Começou a dar uma ênfase muito grande por exemplo, na importância do exercício físico, na importância da luz solar, numa dieta conveniente, aonde eliminando toda a gordura e o colesterol. Existe uma consciência maior em relação às 8 leis naturais de saúde. Porém, mesmo a ciência avançando, mesmo nós cuidando para que possamos seguir essas leis que Deus havia estabelecido desde o princípio, ainda assim, sem acesso ao fruto da árvore da vida, a humanidade chegaria ao seu fim. A energia vital deixaria de existir, porque nós não podemos recarregá-la mais e nós entraríamos em extinção. Graças a Deus que Jesus em breve virá e a raça não vai entrar em extinção. Nós viveremos novamente, eternamente. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que teremos novamente acesso à árvore da vida. Viveremos novamente em um ambiente perfeito e viveremos novamente seguindo as 8 leis da saúde. Conselho sobre Saúde, página 99, a irmã White diz assim: existem por todos os lados intemperança no comer e no beber, intemperança no trabalho, intemperança em quase todas as coisas. Aqueles que fazem grandes esforços para realizar determinada quantidade de trabalho em dado espaço de tempo e continuam a trabalhar, quando seu discernimento lhe diz que deveriam repousar, jamais lucrarão. Eles estão vivendo com o capital emprestado, estão gastando as forças vitais de que irão necessitar no futuro. E quando a energia que eles têm tão imprudentemente usado é requerida, fracassam. Por falta dela, foi-se a força física. As faculdades mentais falham. Percebe que se deparam com uma perda, mas não sabe qual. Seu tempo de necessidade surgiu, mas seus recursos físicos acham-se exauridos. Todos os que violam as leis de saúde deverão a qualquer tempo tornar-se sofredores em maior ou menor grau. Deus nos proveu da energia indispensável, a qual deve ser utilizada em diferentes períodos de nossa vida. Se negligentemente esgotamos essas forças, pela contínua sobrecarga, teremos sofrido perdas em algum tempo. Nossa utilidade será diminuída, quando não destruída, a nossa própria vida. Ela está dizendo o que aqui? Ela está dizendo que quando gastamos a nossa energia vital,
que nós não temos mais aonde recarregar por não ter acesso à árvore da vida. Então, se nós gastamos demais, nós chegamos no final da vida de uma forma mais sofrida. Por que as pessoas antigamente elas morriam, chegavam a uma certa idade, suspiravam e morriam? Hoje nós morremos como? Nós morremos através das doenças. Nós morremos não mais pela idade. Alguns sim, mas são poucos. Por quê? Porque tem a ver com os fatores que nós estamos estudando. Agora, sabe o que é interessante? Por exemplo, se eu quebro um braço, uma perna, o nosso corpo ele precisa gastar mais energia vital para poder recuperar esse braço ou essa perna. Se, por exemplo, uma pessoa que é sedentária e o coração dela bate até 80 vezes por minuto, isso significa que uma pessoa sedentária que não pratica exercício, o seu coração bate 115 mil vezes por dia. Sabia que se essa pessoa ela começar a praticar exercício físico, o seu coração de 80 vezes por minuto vai começar a bater 60 vezes por minuto? Sabia que ele vai começar a bater menos? E sabe o que vai acontecer? Em um dia, essa pessoa vai estar economizando 29 mil batidas do coração. E você acha que isso não vai fazer diferença no final da vida? Claro que vai, porque o seu coração não está enfadado, não está sobrecarregado. Quando eu não faço exercício, eu sou sedentário, o meu coração ele tem que se esforçar mais para que eu possa continuar vivendo. E quando o meu órgão se esforça mais, isso vai gastando muito mais as energias vitais, nas quais eu não posso mais recarregar, porque não tenho acesso à árvore da vida. Por isso, é muito importante a prática desses 8 remédios naturais. Uma dieta vegetariana, por exemplo, ela nos leva à longevidade. O que acontece? Nós sabemos que quando a pessoa ela come muita gordura, por exemplo, as veias elas entopem. O coração ele tem que fazer muito mais força para empurrar, para bombear o sangue. E com isso ele vai gastar mais energia, vai fazer mais força e vai gastar mais a sua energia vital. Por isso a importância de uma dieta sem gorduras. Por isso a importância do exercício físico. Por exemplo, eu estava esses dias lendo as leis de trânsito desse país. Um carro, quando ele anda até 50 km por hora, ele vai gastar o combustível no procedimento normal. Mas quando ele avança e passa a andar mais de 60 milhas, não quilômetros, né? Mas mais de 60 milhas por hora, ele começa a queimar muito mais combustível. Por que isso acontece? Porque o carro, quando você acelera mais, você vai forçar mais o seu mecanismo, aonde vai ter que puxar mais energia para poder andar mais rápido. Assim acontece com a nossa vida. Se nós sobrecarregamos os nossos órgãos, se nós sobrecarregamos o aparelho digestivo, o nosso organismo todo tem que gastar muito mais energia para poder combater as doenças que podem vir por causa de uma vida que não está de acordo com as 8 leis naturais de Deus. Mas o que dizer como as drogas, por exemplo, como o cigarro? Algumas pessoas dizem assim, mas na Bíblia não diz que não pode fumar. E é verdade. A Bíblia não diz não fumarás. Mas a ciência tem comprovado muito pelos estudos que o cigarro ele causa câncer do pulmão e todos os outros tipos de doença. Quando uma pessoa fuma, o seu pulmão precisa trabalhar muito mais do que o natural para eliminar as toxinas do cigarro, que são mais de 30 venenos. Ele precisa fazer com que o fígado trabalhe mais, porque o fígado é um filtro. Os rins precisam trabalhar muito mais, e assim você vai gastar muito mais energia vital. Então, você não pode repor essa energia, não tem acesso à árvore da vida. O ideal é não fumar, não sobrecarregar os seus órgãos e também não extrair ou não adquirir doenças que ele vai te causar. Diz o texto, quanto mais abusamos da nossa saúde,
Quanto mais quebramos as 8 leis de saúde, mais energia gastamos e diminuímos a nossa vida. Agora, meus queridos, o que dizer do chá, do café? O café ou a cafeína, ela destrói o nosso sistema nervoso. A cafeína, ela também faz com que os rins trabalhem muito mais para eliminar os seus venenos que contém o café. Os chás, os chocolates. A substância primordial do café é a cafeína. E é interessante que a cafeína, ela tem muitos familiares. Por exemplo, o irmão da cafeína chama teobromina. A irmã chama teofilina. São coisas que estão presentes no chocolate. O primo da cafeína chama nicotina. A avó chama morfina, tia teína, o bisavô cocaína e o tataravô heroína. E nas carnes nós temos purinas. E as purinas, elas não podem ser eliminadas pelo nosso organismo. Elas causam reumatismo de gotas, elas causam artrites, problemas renais, cânceres de todas as espécies. Por isso, é melhor nós evitarmos esses tipos de alimentos. É interessante que quando Jesus esteve neste mundo, um dia ofereceram droga para Jesus. Você sabia disso? Ofereceram droga para Jesus. E Jesus, ele fez o quê? Ele recusou. Ele não tomou das drogas que eles ofereceram. Isso está relatado em Mateus, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia. Mateus, primeiro evangelho, no capítulo 27, e o verso 34. Mateus, capítulo 27, verso 34. Diz assim: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Aqui está relatando o momento em que Jesus está crucificado na cruz. Jesus, o relato bíblico diz que ele estava com sede. Ele agora pede algo para beber. Algumas versões, como a minha, por exemplo, diz que lhe deram vinho misturado com fel. Outras vão dizer vinagre. Mas o fato é que essa bebida que ofereceram para Jesus, ela tinha um pH muito baixo. Se você pega, por exemplo, o vinho, o pH dele é muito baixo, além da fermentação, do problema da fermentação e do álcool. Se você pega o vinagre, o pH dele é menos de 3. O que significa pH, Jean? pH é o que nosso sangue contém. Por exemplo, é um pH de 7,5. Quando nós ingerimos algo de pH mais baixo que 7, nós estamos ingerindo algo ácido, e assim tornando o nosso sangue ácido. Se você come ou bebe algo que tem um pH acima de 7, você está tomando algo alcalino. Por isso, é importante estar atento a essas coisas, a essas bebidas, a essas drogas, que tem um pH abaixo de 7,5. E Jesus recusou, por quê? Porque ao tornar o sangue ácido, isso pode trazer confusão na mente, pode te atrapalhar a você discernir aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, pode atrapalhar a comunicação com Deus, pode trazer um sangue febril. E o que nós podemos dizer do álcool? Provérbios capítulo 20, verso 1. O que a Bíblia diz a respeito da bebida alcoólica? Algumas pessoas acham que não há problema algum. Mas, quando nós vamos à Bíblia, nós temos instruções a respeito daquilo que Deus nos deixou. O que é melhor para a nossa saúde e o que não é. Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. O álcool, ele destrói as nossas células do cérebro. As nossas células do cérebro, elas não podem ser repostas. Por exemplo, se eu corto um dedo, o meu corpo vai trabalhar para que aquelas células que morreram por causa do corte, elas vão ser
reconstituídas ou vão ser repostas por células novas. O meu corpo vai criar novas células para que possa cicatrizar, para que possa reparar aquele dano que foi causado no corpo, no organismo. Mas isso não acontece com o nosso cérebro. Quando uma célula do nosso cérebro morre, não nasce outra célula. Por isso, uma pessoa que bebe por muitos anos, ela começa o quê? A ter perdas de memória. Além do mais, o álcool ele vai trazer problemas de fígado, como a cirrose, por exemplo. Ele vai trazer câncer. O álcool ele vai trazer problemas familiares, problemas no trabalho, problemas na vida da pessoa, vai destruir a vida da pessoa totalmente. No livro de Provérbios ainda, no capítulo 23, verso 31 ao 33, o grande sábio Salomão, por inspiração divina, escreveu, Provérbios 23, versos 31 ao 33. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim ele morderá como a cobra e como a víbora picará. Os teus olhos verão coisas estranhas e tu farás perversidade. Será como o que dorme no meio do mar, como o que dorme no topo do mastro. Dirás, espancaram-me, mas não me doeu. Bateram-me, mas não senti. Quando virei a despertar para tomar a beber? Então, o álcool, irmãos, é melhor evitar de toda forma. É a recomendação da palavra de Deus, porque pode nos trazer muitos problemas. Agora, uma coisa importante também é a dieta. A dieta, ela pode nos ajudar a preservar a nossa energia vital. E sabe qual foi a dieta que Deus estabeleceu? Você já sabe, né? A dieta vegetariana. Basicamente, nós temos 4 tipos de dietas. Nós temos a primeira e a verdadeira que Deus estabeleceu desde a criação do mundo, a dieta vegetariana. Nós temos uma dieta chamada lacto-ovo-vegetariana, que são aqueles que não comem carne, mas se alimentam de produtos lácteos e de ovos. A terceira são aqueles que comem produtos de origem de leite, comem ovos e comem carnes, porém carnes limpas. E o quarto tipo de dieta são aquelas pessoas que comem todas as classes, todas as espécies de animais, seja limpos ou não limpos. Mas a dieta original é a vegetariana que Deus nos deu desde o princípio, quando criou a humanidade. E qual que é essa dieta? Essa dieta é uma dieta à base de frutas, é uma dieta à base de vegetais, de ervas, de castanhas e etc. Agora, como eu sei qual é o melhor princípio para mim consumir essas coisas? O melhor princípio, irmãos, é nós comermos da forma mais natural possível. Por exemplo, o arroz integral é muito melhor do que o arroz depois que passa pelo processo de refinação e deixa somente aquilo que engorda. Uma batata, ela feita de forma mais natural, ela é muito mais saudável do que uma batata frita, onde vai trazer problemas para as suas vias arteriais. Então, nós devemos buscar uma dieta balanceada. Agora, o que será que o Espírito de Profecia tem nos a dizer a respeito disso? Aqui no livro, O Conselho sobre Regime Alimentar, página 310, eu leio: cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Ela ainda continua: nos cereais, frutas e verduras e nozes encontra-se todos os elementos de que necessitamos. Ou seja, aqui, nessa dieta que Deus nos deu, nós encontramos todos elementos que precisamos. Eu entendo que tudo ou todos são todos, não falta nada.
Mas por que então algumas pessoas têm problemas com faltas de vitaminas? Talvez não estão tendo uma dieta coerente. O que precisamos fazer? Precisamos comer variedades de frutas, variedades de verduras, e não estar todos os dias adquirindo a mesma coisa. Então, assim, nós podemos receber aquilo que Deus nos proporcionou para uma vida saudável. Para a fim de mantermos o quê? Mantermos mais saúde, nos mantermos vivos. Assim Deus nos proporcionou. É interessante que a reforma de saúde, ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Hoje nós vamos ouvir na vigília, né, sobre as 3 mensagens angélicas. A reforma de saúde, ela não é a mensagem do terceiro anjo em si, mas ela faz parte dessa mensagem. Ela deve ir à frente. Agora, como vamos pregar essa mensagem do terceiro anjo se nós não estamos vivendo a reforma de saúde e pregando a reforma de saúde na nossa vida? A mensagem do terceiro anjo, ela vai avançando conforme nós vamos levando ela de forma completa para as pessoas. Quando nós tiramos a reforma de saúde de lado e tentamos pregar a mensagem dos 3 anjos, nós estamos como que arrancando o braço direito e assim estamos tentando levar essa mensagem de forma defeituosa. Essa mensagem, ela vai abrir as portas para que as pessoas possam receber outras mensagens, nas quais Apocalipse 14, ele vai nos levar essas pessoas. Mensagens importantes para os nossos dias. Mensagens que devem ser proclamadas com toda a força, toda a glória e todo o poder. Agora, algumas pessoas dizem assim, tá ok, mas Deus permitiu comer carnes limpas. E é verdade, Deus permitiu, mas não foi assim desde o princípio. Deus permitiu porque quando veio o dilúvio, destruiu toda a terra, acabou com toda a vegetação, e Deus agora permite que Noé e sua família, por um período de tempo, consome o alimento carne. Não havia o que comer, mas era a carne de animais limpos. Porém, essa história de animais limpos, algumas pessoas dizem assim, mas isso era para os judeus, né? Não era para os judeus. Antes do dilúvio, já existia o conceito de animais limpos e animais imundos. Quando Deus manda os animais entrarem na arca, conduz os animais para a arca, Deus diz que um casal de animal imundo entraria na arca, de cada espécie, e 7 casais de animais limpos. Ou seja, naquela época não existiam judeus. Assim que a ideia de carne limpa e carne imunda já havia sido estabelecida e não era para judeus, era para todos. Por quê? Porque Deus permitiu que Noé e sua família comessem das carnes e soubesse separar qual a carne que seria, entre aspas, podemos dizer assim, que seria menos prejudicial para a sua saúde. Agora, queridos, a reforma de saúde, ela não foi dada para a época dos ante- ou pós-diluvianos. Essa reforma de saúde, ela não foi dada para a igreja primitiva e Jesus Cristo ali na sua época, na época que Cristo viveu nesse mundo. Ela não foi dada para a reforma protestante, mas essa mensagem, ela começa a ser dada quando surge a mensagem dos 3 anjos. Após a mensagem dos 3 anjos, que vem com grande proclamação, com grande ênfase, em 1844, Deus levanta um povo, e junto com esse povo, Deus levanta uma mensagem, uma reforma de saúde. Exatamente no dia 6 de junho de 1863, há quase 158 anos atrás, nós recebemos essa mensagem que Deus deu para que sua serva a escrevesse para o seu povo. Portanto, não importa se as pessoas ou se o povo de Deus comia carnes no passado. O que importa é aquilo que Deus tem para nós hoje e no futuro. Sabia que nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Está tão próximo que nós não conseguimos imaginar quão grande é essa proximidade. Está muito próximo. Deus quer nos levar de volta ao jardim do Éden. Deus quer nos levar de volta
ao ecossistema restaurado. Deus quer nos levar de volta a uma nova terra, a levar a nós a vivermos as 8 leis de saúde, voltar a comer da árvore da vida. Nós temos que estar atentos à voz de Deus. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 diz que tudo se repete. Não há nada de novo sobre a terra. E agora, para finalizarmos, nós vamos entrar em 1 Coríntios, capítulo 10. E eu gostaria que você acompanhasse comigo na reflexão desses textos, nas quais nós iremos ler juntos, de 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 2. Veja que interessante. Tudo aquilo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, está falando sobre o êxodo do povo de Deus quando sai do Egito em rumo à terra prometida. Aquilo que aconteceu no passado era uma tipologia para nós que estamos hoje rumos à terra prometida, mas a Canaã celestial. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aqui, como eu disse, está falando da experiência de Israel no deserto. O maná era uma tipologia de Cristo, o verdadeiro pão que desceu do céu, portanto, tem a ver com espiritualidade. Agora veja o verso 6. Ora, essas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Uma figura, um figurativo, uma tipologia, um exemplo para nós. Verso 7. Não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para farrear. Eles fizeram daquilo uma idolatria. O que disse Jesus? Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, será a vinda do Filho do Homem. O problema não é em você comer, em você beber boa bebida e em você se darem ou casar. O problema é fazer dessas coisas uma idolatria. O problema é colocar essas coisas como prioridade na nossa vida. Por isso, nós devemos fazer com moderação, com equilíbrio, com domínio próprio. O verso 8 diz que não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Prostituíram espiritualmente. Verso 9. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pela serpente. Não tentaram a Cristo. Recusaram as suas advertências. Eles eram reclamões, viviam murmurando, viviam reclamando. Veja o verso 10. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. O que eles queriam? Deus deu a oportunidade para os homens, as mulheres, os filhos, comerem o pão dos anjos, o maná que descia do céu. E eles faziam o quê? Nós não queremos esse maná. Chega disso aqui. Nós queremos as panelas do Egito, as cebolas do Egito, as carnes do Egito. Nós estamos cansados do que Deus tem para nós. Meus queridos, quão terrível foi a causa dessas coisas. Em um só dia, milhares e milhares do povo que estava na peregrinação no deserto, eles pereceram por desobediência ao Senhor nosso Deus. O verso 11, verso 12 e verso 13. Todas essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aviso para quem? Para nós. Estamos no fim dos tempos ou não? Sim. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação,
senão humana e fiel, senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Meus queridos, Deus tem para nós algo que ainda está preservado desde a criação do mundo. Nós sabemos que o ecossistema, que o meio ambiente está contaminado. Nós sabemos que acesso à árvore da vida para repor nossas energias vitais não é possível mais nesse mundo. Mas ainda temos a oportunidade de seguir as suas 8 leis naturais da boa saúde. 8 remédios naturais da saúde, na qual Deus nos estabeleceu, para que nós não participemos das doenças, das enfermidades, das mortes antecipadas, como os povos lá fora, eles estão perecendo. Nós devemos restaurar a nossa vida. Devemos dar ouvido à voz dos profetas de Deus. Diz a palavra de Deus que aquele que ouve os seus profetas prosperará, e prosperará em todas as coisas. Deus, ele nos deu uma promessa muito linda, uma promessa maravilhosa. Apocalipse, capítulo 21, verso 1, diz que eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Deus vai criar uma nova terra, para que a humanidade possa habitar, e Deus habitará no meio do seu povo. Nessa nova terra, o meio ambiente voltará a ser um meio ambiente perfeito. Essa é a promessa de Deus. Lá diz que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais morte, porque todas essas coisas serão passadas. Em Isaías diz que os animais, o leão comerá junto com o boi a sua palha, o seu capim. Imagina, que coisa linda! Não haverá mais morte, não haverá mais descomposição, não haverá mais bactérias, não haverá mais Covid, não haverá mais nada dessas coisas, quando Deus construir ou fizer uma nova terra. Apocalipse capítulo 22, verso 2 diz que voltaremos a ter acesso à árvore da vida, aonde os seres humanos poderão comer dos seus frutos, comer das suas folhas, e lá diz que isso será para a cura das nações. E eu gostaria de ler o último verso com você. Apocalipse, capítulo 20 e o verso 20. É um dos últimos versículos da Bíblia, porém um dos mais poderosos que nós podemos encontrar. É a certeza das promessas divinas. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus está voltando. Nós temos uma mensagem completa para levar para esse mundo aí afora. A mensagem dos 3 anjos, ela deve ser dada com grande poder e grande voz. Junto com essa mensagem, nós temos a reforma da saúde. É o braço direito do 3º anjo. A reforma da música é o braço direito da mensagem do 1º anjo. E nós não podemos negligenciar. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Nós devemos buscar colocar em prática na nossa vida. E devemos, assim, ensinar as pessoas lá fora, para que elas possam viver uma vida mais saudável, em harmonia com os princípios de Deus. E assim, irmos todos juntos, para quando Jesus voltar, chegarmos na terra prometida. Não é fácil, querido. Não é fácil. E ninguém disse que seria. Nós vivemos num mundo de pecado. Nós temos um corpo pecaminoso. Os desejos da carne são muito maiores do que os desejos espirituais. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e justa. E ela nos diz que tudo posso em Cristo Jesus, que me fortalece. É Cristo que vai te dar força. É Cristo que vai te ajudar. Pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que possamos seguir firmes com essas mensagens que temos para dar ao mundo que perece em meio às enfermidades. Amém. Obrigado, Jean, pela mensagem. Que nós possamos realmente fazer uma reforma e poder ensinar a outros, né? Somente nesse país aqui que muitos se alimentam no McDonald's, café da manhã, almoço e janta. Mas
que o Espírito Santo atue na nossa vida a cada dia. Irmãos, vamos cantar, concluindo, cantar o hino do CD Jovem, Entrega. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Ó Pai que estás nos céus, que nós possamos ser servos ativos teus servos, Senhor, servos ativos. E para isso, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos os teus princípios, Senhor, para que possamos ter uma boa saúde. Como, Pai, vamos proclamar a mensagem do terceiro anjo, enfermos, com falta de energia. Senhor, nos ajude, ó Pai. Não é fácil. Transforma o nosso coração. Transforma o nosso viver. Senhor, nosso coração é impuro, ó Pai.
Nós somos pecadores, somos falhos, mas em nome de Cristo Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos levanta, nos ajuda a vencer os desejos da carne nesse mundo. Que possamos, ó Pai, restaurar a nossa espiritualidade, que possamos restaurar a nossa saúde, que possamos, ó Pai, ser um povo realmente peculiar neste mundo e mostrar ao mundo que há uma solução para as desgraças que aqui ainda existe por conta do nosso pecado, mas ainda há uma solução para podermos viver um pouquinho melhor até que Jesus possa voltar. E que Cristo volte logo, Pai, porque aqui já não há mais possibilidade de viver, de tanta imoralidade, de tanto nós, seres humanos, quebrarmos as suas leis. Ó Pai, perdoa-nos, Senhor, nos dê força, nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Jean, mais uma vez. Obrigado, irmãos, pela sua participação, está conectado aqui conosco. Que Deus possa continuar abençoando a todos, Jean e a família, a Rose, os filhos. E lembrando que logo mais teremos a nossa investidura às 3h30 e às 7 horas da noite, a nossa vigília. Deus abençoe a todos e até lá, um bom almoço.